Continuando aqui os comentários à resolução 21.538, salientamos aqui o artigo 27. O artigo 27 diz que os partidos políticos, por seus delegados, poderão acompanhar esses pedidos de alistamento, de transferência, de revisão, de segunda via e até mesmo da emissão e entrega dos títulos. E requerer a exclusão também de qualquer eleitor que esteja ilegalmente a assumir, a defesa desse caso. E examinar também, sem perturbar os serviços, todo esse trabalho, obviamente, que é desenvolvido pela Justiça Eleitoral. Muito bem, o artigo 27, ele na verdade é um artigo que trata da liberdade de fiscalização pelos partidos políticos no processo de alistamento e transferência do título eleitoral. E o artigo 28, ele coloca uma limitação de fiscais. Ele diz assim: para fins do artigo 27, dessa liberdade de fiscalização, que é muito necessária no processo de alistamento, mas que, infelizmente, na minha experiência prática, eu vejo muito pouco isso acontecer, muito de rarefeita aplicabilidade, os partidos poderão manter até 2 delegados no TRE e 3 delegados em cada zona eleitoral, que se revezarão, não sendo permitida a atuação simultânea de mais de um delegado de cada partido. Então, nas zonas eleitorais, os delegados serão credenciados pelo juiz eleitoral. Isso também é interessante, porque na hora da votação, os delegados não são credenciados pelo juiz. É uma pessoa que tem o nome entregue ao juiz, mas que essa pessoa é que faz o credenciamento, certo? Mas aqui não, aqui no alistamento, na zona eleitoral, os delegados são credenciados pelo juiz. E os delegados credenciados no TRE poderão representar o partido na circunscrição perante qualquer juiz eleitoral. Isso é interessante. Por exemplo, se tem um delegado do partido que foi credenciado pelo TRE, ele pode atuar em qualquer zona eleitoral, por exemplo, na primeira zona, segunda zona, 10ª zona. Mas aqueles que foram credenciados pelo juiz da primeira zona só podem atuar na primeira zona eleitoral. Certo? Muito bem. Artigo 29. As informações constantes do cadastro serão acessíveis às instituições públicas e privadas e às pessoas físicas, nos termos dessa resolução. Quer dizer, em resguardo, diz a lei, à privacidade do cidadão, não se fornecerão informações de caráter personalizado do cadastro. Consideram-se, para efeitos desse artigo, como informações personalizadas, relações de eleitores acompanhadas de dados pessoais, por exemplo, filiação, nome do pai e da mãe, data de nascimento, profissão, estado civil, escolaridade, telefone e endereço. Exclui-se, claro, desses pedidos, os pedidos relativos ao procedimento previsto na legislação eleitoral e os formulados pelo eleitor. Quer dizer, se o eleitor pede uma certidão, vem com esses dados todos dele. Se o juiz pede, ou o MP, vinculado às informações obtidas exclusivamente às atuações funcionais, não se pode pedir fora da atuação funcional, e também por entidades autorizadas pelo TSE, desde que exista reciprocidade de interesses. Certo? Os tribunais, artigo 30, e juízes poderão, no âmbito de suas jurisdições, autorizar o fornecimento a interessados, desde que sem ônus para a Justiça Eleitoral e disponíveis em meio magnético, dos dados de natureza estatística levantados com base no cadastro eleitoral, diz a lei, relativos ao eleitorado ou resultado do pleito, salvo quando lhes for atribuído caráter reservado. Então, aqui são dados estatísticos que atualmente são até fornecidos pelos TREs no site do TRE,
né, no site do TSE, são dados importantes, né, que servem até para nortear aqui uma melhor atuação da Justiça Eleitoral, dos partidos políticos, do Ministério Público Eleitoral, dos eleitores, etc., da imprensa. Artigo 31. Os juízes e os tribunais eleitorais não fornecerão dados de cadastro de eleitores não pertencentes à sua jurisdição, tá? Salvo o artigo 82. E o uso de dados de natureza estatística do eleitorado ou do pleito eleitoral obriga quem os tenha adquirido a citar a fonte e assumir a responsabilidade pela manipulação inadequada ou extrapolada das informações, tá bom? Então essa é uma parte aqui, que é a parte, vamos dizer, do sigilo relativo, né, que nós vimos agora, pela leitura do texto legal, é um sigilo mais ou menos que relativo dessas informações, né? Portanto, é muito importante essa parte. Vamos encerrar agora essa videoaula e seguiremos nas demais.